A gente vai continuar agora trabalhando com os estilos de parágrafo, porque essa primeira passada, digamos assim, que eu dei na criação dos estilos, acho que foi uma coisa assim, meio que para deixar o documento com a cara que eu estava imaginando que ele deveria ficar, tá? Mas agora eu acho que a gente podia discutir com mais profundidade algumas coisas, tá? Vamos começar então trabalhando de novo com o estilo corpo de texto, que é o estilo que a gente está usando na maior parte desse texto aqui, desse documento. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui que eu acho que a gente podia melhorar. A primeira coisa que eu acho que a gente podia ver é a questão do entrelinha, tá? Deixa eu usar o W para vocês verem como é que tá ficando, tá? Então, se a gente for ajeitar o entrelinha aqui e deixar um valor menor, por exemplo, vocês vão ver, deixa eu tentar aqui, vamos colocar 8, por exemplo. Tá? Ele fica bem mais apertado e a gente fica com um número de páginas bem menor. Vê, aqui tá 8, tava 13. Mas também, deixa eu ver aqui, Ctrl Alt. Acho que eu tô errando o atalho, peraí. Pra mostrar o. Tá aqui. Então, para mostrar para vocês como a gente pode ajustar o entrelinha, mas tem um limite que está sempre atrelado à linha de base. Então, vamos ver aqui. Se eu colocar um número menor do que 8, por exemplo, ele não vai, a entrelinha não vai se ajustar, ele vai se ajustar sempre nos múltiplos da linha de base. Então, por exemplo, colocar 9 aqui não está fazendo diferença. Então, bom, eu acho que eu prefiro que fique com entrelinha maior, porque essa fonte está pequena e acho que melhora a legibilidade, mas também tem a questão da economia do papel. Né? Então, eu vou continuar, vou deixar em 13, né, que era o que estava, e ele vai ficar com essa aparência aqui, tá? Eu acho que fica mais confortável para ler. Outra coisa que eu acho que a gente podia alterar, eu vou de novo aqui esconder as linhas de base, é colocar aqui nos recuos, colocar um espaçamento depois de cada parágrafo. Eu acho que de 6 a 12 dá para colocar. Considerando que a nossa entrelinha é 13, né? Então fica ali mais ou menos metade da entrelinha. O que equivaleria a um enter, digamos assim, né? Se eu colocasse 12 ou 13, seria como se fosse dois enters. Outra coisa que eu acho que é bem legal assim da gente usar é o espaço, o recuo na primeira linha, porque isso, quando a gente está lendo, ajuda a marcar o início do parágrafo. Então já teriam duas pistas visuais, digamos assim, né, do início do parágrafo. Uma é o espaço e a outra é o recuo. Então dá pra gente setar aqui, acho que 6 também vai ficar bom. Que aí já fica aqui um espaço de uns três caracteres da segunda linha. Acho que ajuda bastante. Bom, vamos continuar aqui. Eu queria mostrar um outro problema para vocês, que, deixa eu ver se eu sinalizo aqui, ó. É essa palavra aqui, MOOCs, que é a sigla para Massive Open Online Courses. E a gente não deveria hifenizar isso. Então, vamos aqui no corpo de texto de novo. E vamos em hifenização. E a gente pode desmarcar aqui, ó, hifenizar palavras maiúsculas. E só, se vocês estiverem acompanhando, tá, no InDesign de vocês, vocês marquem sempre essa opção visualizar aqui, para vocês conseguirem ver o que está acontecendo enquanto vocês estão modificando a configuração do estilo. Tá, então agora a gente consegue, essa palavra tá toda junta, eu acho que fica um pouco melhor. Vocês também podem pedir pro InDesign hifenizar apenas palavras grandes, por exemplo, palavras com mais de 7 letras. Então, palavras pequenas ele já não vai hifenizar. Então, também vocês podem fazer uma opção assim sobre o melhor deslocamento, melhor espaçamento, quer dizer, respeitando o espaçamento
da fonte que ele teria se ele tivesse um alinhamento à esquerda, por exemplo, ou se vocês querem um balanço com menos hífens. Então, eu acho que é melhor assim a gente procurar deixar a menor quantidade de hífens, que eu acho que fica mais fácil de ler, tá? Mas enfim, é uma coisa que não tem uma, eu acho que isso não tem uma regra que vai dar certo sempre, tá? Bom, acho que é isso desse estilo de parágrafo do corpo de texto, acho que ele já fica bem melhor assim. Uma coisa que a gente vai ter que editar dentro do documento sempre que a gente receber, não tem muito como fugir disso. O ideal seria não ter que fazer isso, mas a gente não tem como fazer, porque normalmente os autores das coisas que a gente editora não dominam a própria ferramenta de autoria, né? O que seria o Word ou o LibreOffice ali, que é, ou essas ferramentas de escrita de texto. Tá? Então, por exemplo, é muito comum a gente marcar a separação de parágrafos com Enter. O ideal seria não fazer isso. O ideal seria usar apenas espaço depois ou antes do parágrafo. Mas as pessoas elas vão dar Enter, não tem como pedir para não fazer. Então, é um negócio que a gente teria que limpar aqui. Limpar no InDesign, que eu quero dizer deletar esses espaços. Então, por exemplo, deletar quando a gente tem uma troca de estilo. Bom, é paciência, não tem o que fazer, tá? É assim que as pessoas usam o Word e elas vão. Isso vai respingar em quem estiver editorando. Não tem. Pelo menos eu não conheço uma forma de fazer diferente. Tá. A outra coisa é a gente trabalhar nos estilos de título. Então a gente tem aqui até agora, a gente tem o estilo do resumo, que eu acho que tá ok. A gente tem. Agora, aqui tem mais um Enter desnecessário, tá vendo? Então, agora a gente poderia começar a trabalhar nesses estilos de título aqui. Eles são livro, título, numerado. Então, o que eu vou fazer é criar um estilo novo, baseado no corpo de texto, e para isso eu não tenho nada selecionado no InDesign, apenas o estilo de parágrafo que eu quero que seja de base. Crio um estilo novo e aí eu edito esse estilo, que eu vou chamar de título 01. Esse estilo título 01 eu também vou usar Palatino, vou usar Bold e um tamanho 12. E aí eu já vou aplicar aqui nesse parágrafo, título 1, para ver como é que fica. Tá, eu já vou deletar esse estilo aqui, o livro título numerado, e vou substituir pelo título 1. Tá, vou fazer a edição agora dele. Bom, eu acho que ele ficou um pouco pequeno, né? A gente pode ver como é que ficaria se fosse tudo com versaletes ou talvez acho que assim fica um pouco melhor, tá? Por exemplo, 16 e versaletes. Outra coisa que a gente vai precisar aqui são os marcadores e a numeração, né? Então vamos trabalhar nisso aí. Antes, só vamos fazer o seguinte: vamos tirar o recuo. Eu acho que ele pode começar ali bem coladinho. Eu acho que ele pode ter um espaço anterior de 6 também, para separar do parágrafo anterior. E agora sim a gente pode vir em marcadores e numeração. E a gente vai querer aqui em tipo de lista, a gente vai querer números, porque é 1 ponto introdução, 2 ponto, etc, etc. Tá, a gente vai alterar aqui em lista, onde diz padrão, a gente vai alterar para nova lista e vamos criar uma lista chamada capítulos. E aqui eu queria que vocês olhassem aqui essa caixa de nova lista e desmarcassem essa opção continuar números do documento anterior no livro. Porque quando a gente criar o livro, a gente vai empilhar os documentos um em cima do outro, né, os arquivos .ind um em cima do outro. E se essa lista for contínua, a gente vai, ao invés de ter 1 ponto introdução, a gente pode ter, por exemplo, 5 ponto introdução, caso os arquivos anteriores tenham parado suas listas no item 4. Então, a gente não quer que essa numeração seja sequencial entre os arquivos. Por isso que eu vou desmarcar aqui, continuar números do documento anterior do livro.
tá? A gente não vai ter matérias é um conceito semelhante ao livro, mas que pertence ao folio, que a gente não vai usar, porque o folio, como eu falei para vocês no vídeo de apresentação, ele é uma assinatura paga à parte, e a gente não vai estudar isso aí. Bom, ok, então, aí, tá, eu tô vendo que o número 1 aqui tá pequenininho, mas vamos deixar isso para depois, tá? Vamos fazer o seguinte, a posição da tabulação aqui, vamos diminuir e a gente vai ver que ele vai se aproximando. Então, quando ele chegar em 6, ele vai estar bem alinhadinho ali com o primeiro caractere que a gente tinha colocado o recuo do estilo corpo de texto como 6, né? Vocês lembram? A gente fez isso pouco tempo atrás. Aqui, onde diz estilo de caractere, ele coloca nenhum, é porque a gente não, para a gente aplicar ao número, né? Então, a gente poderia aqui criar um novo estilo de caractere e vamos chamar isso de números, lista, título, enfim, talvez não seja um nome muito bom, mas... Tá, e o que a gente vai querer é que o tamanho da fonte seja 16, né? Vou colocar 18, vou colocar 16. Tá, e ela é bold, acho que nem precisaria fazer isso, mas vou colocar aqui. Tá, bom, acho que acho que o número 16 é pequeno mesmo, tá? Parece que esse aqui é o tamanho, então teria que mudar no estilo de caractere. Agora, ok, tá prontinho. E vamos fazer o seguinte, vamos para a próxima página. E a gente tem aqui, ó, acessibilidade web. Esse aqui também é título 1. Aí vocês estão vendo que ele tá com mais ali do lado, tá? Esse mais indica que o título, o estilo de parágrafo tem alguma coisa além daquilo que foi configurado. Ele não te diz o que, obviamente, tá? Mas ele te diz, ó, não tá bem como tá na configuração aqui do estilo. O que que tu pode fazer? Tu clica aqui nesse limpar a substituição da seleção e ele apaga qualquer referência de formatação que esteja em desacordo com o estilo de parágrafo. É a mesma coisa aqui. Aqui tá tendo aquele problema com a hifenização, né? Porque eu não deixei hifenizar palavras grandes e esse título aqui, acessibilidade em plataformas de e-books, só tem palavras enormes e uma toda maiúscula. O que a gente pode fazer é, por exemplo, fazer o alinhamento à esquerda. Vamos ver se melhora. Tá? Eu acho que melhorou. Ou a gente pode também... Ai, opa. Vou colocar o cursor ali no lugar certo. Ou a gente pode também... Bom, então vamos ver como é que ficaria aqui se a gente permitisse a hifenização de palavras maiores, né? Vamos deixar aqui com 5. Ah, e justificado, né? Justificado à esquerda. Não adianta, né? Porque ele precisaria hifenizar plataformas, e aí ele precisaria hifenizar as plataformas, a palavra plataformas com poucas letras, né? Então, não vai dar. Acho que vamos deixar com alinhamento à esquerda e acho que vai ficar melhor assim. Então, a gente teria que substituir isso, substituir não, né? Verificar como é que tá a aplicação desse estilo em todos os títulos, porque, enfim, parece que tem alguma coisa de sobreposição entre os estilos que tinham antes e o que tem agora. Aqui, por exemplo, está um erro estranho. O que pode ter acontecido, por exemplo, tá? A pessoa que escreveu esse documento no Word, ao invés de ter usado uma lista, ela pode ter escrito 6 ponto conclusão. Então, isso não é uma... Para quem está vendo, parece uma lista, mas para o programa não é uma lista. E isso é uma coisa que respinga na gente. Não adianta chegar e reclamar para o autor, sabe? Tipo, vai ter que arrumar. E se tu não arrumar, vão reclamar de ti. Então, paciência. A melhor coisa a fazer é prever esse tempo no orçamento que vocês podem fazer. Ou, se não for um orçamento, se for
enfim, no estágio alguma coisa, prevê esse tempo aí de revisão do texto, quando vocês forem dar um prazo para entrega. Uma coisa que eu acho que a gente podia fazer, assim, não tem nesse texto uma lista de segundo nível. Não tem, por exemplo, 2.1, 2.2. A gente podia fazer só para ver como faz, tá? Então, acho que a gente podia usar esse título aqui, acessibilidade em plataformas de MOOCs, e tornar essa lista uma lista de segundo nível. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, vamos selecionar esse texto aqui, vamos criar um estilo novo, né? Só confere se título 1 está selecionado. Aí a gente vai escrever aqui um novo título 02, um novo estilo, né? E tá, é tudo a mesma coisa. A gente podia deixar ele um pouco menor para mostrar que ele é um estilo de nível menor. E a gente podia também entrar aqui em marcadores e numeração. E aí assim, ó, aqui, deixa eu só dar um ok e vou colocar o texto mais aqui para a esquerda para a gente enxergar direitinho. Nem precisa ter nada selecionado, né? Porque afinal de contas eu já apliquei esse estilo título 2 ao item ali da lista. Então, olha só, marcadores e numeração, tá? Aqui onde diz número, vocês podem estar vendo circunflexo, a hashtag, ponto, circunflexo T. Isso aí são caracteres especiais. Então, o circunflexo T significa uma tabulação. Então, por isso que dá esses 6 milímetros aqui, ó. Se eu tirar esse circunflexo T, não vai mais ter a tabulação. Aí, até ficou inativo aqui, né? Porque não tem uma tabulação, então não tem mais isso aqui. O que a gente precisaria é o nível anterior, né? Isso aqui teria que ser 2.1. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, se vocês usarem essa setinha aqui, vai ter um menuzinho escondido, inserir caractere, inserir espaço reservado de número. E aí vocês podem colocar aqui para o nível 1. E aí vocês vão ver assim, ó, o nível 1 é isso aqui, ó, é o circunflexo 1. Então, vou tirar ele daqui, vou colocar na frente, tá? E aí ficou o nível 1, ponto, o ponto é ponto mesmo, nível atual e um outro ponto. Só que o nível atual é o 2, só que assim, agora eu troquei aqui, ó. O nível dessa lista é nível 2, tá? Por que nível 2? Não é porque começa no item 2 da lista, é porque ela é uma lista que tem dois níveis. Então, ela, por exemplo, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Uma lista de nível 3 seria, por exemplo, 1.1.1, 2.1.3. Isso, tá? Então, é a isso que o nível se refere, não ao número. Bom, eu vou colocar de novo aqui a tabulação, que é o... Vou tirar esse ponto, tá? E vou colocar a tabulação, que é o circunflexo T. Será que precisa daquele pontinho ali? Como são caracteres especiais, às vezes é meio chatinho. Ó, tá dizendo que eu tô colocando coisas que não existem. Eu tô tentando fazer de cabeça isso. Ó, acertei. Porque senão daria pra colocar aqui, ó, inserir caractere especial, tabulação. Aí se esquecer. É porque esses conjuntos de caracteres aqui, eles têm um significado que eu vi agora porque eu dei uma olhada antes de gravar a aula, tá? Mas eu também, não se preocupem que eu também não sei isso de cor, não. Então tá ali, 2.1 ponto, ok. Só deixa eu conferir se o outro também tem o ponto depois. Então, por exemplo aqui, ó, se a gente tiver a literatura científica inerente, só aqui, a literatura científica, vamos aplicar a lista, ele fica 2.2. Se a gente colocar, vamos ver aqui, a introdução. Vamos colocar aqui, nesse parágrafo, para vocês verem como essa lista está funcionando. A maioria das plataformas de MOOC. Tá, fica 1.1.
Então, vê que o nível 2 não é porque ele vai começar do número 2, é porque ele tem 2 níveis, porque ele tem dois níveis. Tá? Enfim, não é para fazer isso aqui, que isso aqui está bagunçando todo o texto. Tá? Mas então, não tem nenhum estilo que a gente, nenhum item que a gente precise ter esse nível de lista, tá? Mas eu queria fazer só para vocês verem como é. Então, eu vou voltar aqui, vou deixar com o nível certo. Aqui, tá, aqui não tem o parágrafo a mais, mas aqui parece que tá com uma aplicação errada. O que está acontecendo nessa seleção desse parágrafo? Provavelmente a pessoa que escreveu no Word escreveu com estilo errado. Então, tem que revisar isso, tá bom? Não é uma coisa assim, isso aqui não fui eu que fiz. O que vocês entregarem a partir daqui foram vocês que fizeram, tá? Mesmo que vocês não tenham sido os culpados, não dá para discutir isso. Bom, os quadros, tá? Os quadros, eles são razoavelmente simples de editar, que a gente vai só adequá-los ao tamanho da coluna. Então, o que dá para fazer aqui? Dá para voltar com o W, só que aí não pode ter nada selecionado, né? Eu só vou usar aqui, ó, é Ctrl, agora eu esqueci o atalho, eu acabei de usar e esqueci. É Ctrl Alt e aspas simples para mostrar e ocultar a grade, tá? Ela dá ela incomoda que ela tem muitos elementos, né? Então, a gente só consegue alinhar não, mexer no tamanho aqui pela direita. Pronto, tá? Então, a gente já tem aqui o estilo do quadro. O estilo do quadro, aliás, aqui, ó, livro, corpo, quadro e tabela. Dá pra gente editar direto aqui, ou dá pra deletar o arquivo, o estilo como a gente estava fazendo antes. Tá? Aqui a gente, vamos fazer assim, a gente pode usar baseado em corpo de texto, e agora a gente tem o formato, a família de fontes é do corpo de texto, e a gente pode usar um tamanho menor e uma entrelinha menor também. Vamos ver como é que tá ficando, ó. Então, ok. Isso aqui é a legenda livre imagem, mesma coisa, a gente pode só substituir aqui baseado em corpo de texto, que aí ele já vai... A legenda a gente pode até deixar ele em itálico com o mesmo tamanho, vai ficar a única diferença. E tem aqui o tamanho do quadro, o nome do quadro também. Bom, a gente tem as notas de rodapé, que aparentemente nem tem estilo aplicado, então a gente pode criar um estilo novo baseado no corpo do texto. Vamos chamar de nota de rodapé. E a gente pode colocar tamanho 9 e a entrelinha automática que vai ficar bem pequenininha. Vamos deixar menor aqui até, para ter certeza que ela vai ficar pequena. Ela vai ficar a cada uma linha, não a cada duas, né? Então, vamos ver nota de rodapé e aqui também nota de rodapé. Bom, acho que era isso aí. Nessa página, né? Então, aqui, por exemplo, tem que aplicar a nota de rodapé. Tem que fazer isso, tá, gente? É chato, não era vocês que tinham que estar fazendo, mas enfim. Bom, outra coisa assim, ó. Aqui, o quadro 1, ele deveria... Aqui a legenda quadro 1, descrição dos critérios de sucesso, ele deveria estar junto com este quadro. Não tá. O que a gente pode fazer? A gente pode... Deixa eu ver. A gente pode aqui... Ó, a gente pode fazer essa edição aqui, deixar a caixa de texto um pouquinho menor para forçar a subida para cá. Qual é o problema disso, tá? De fazer isso agora. No fim, isso é que a gente vai ter que fazer mesmo, mas isso a gente tem que fazer depois que o documento está pronto, porque a gente não terminou de editar a parte de cima. Então, o que eu estou sugerindo é que vocês façam essa edição sempre do início para o fim, tá? Não comecem revisando de qualquer ponto do documento, porque se, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar um título, tá? Vou colocar título 1, esse aqui vai ser o título principal, tá?
Esse título principal, ele vai ter 24, sei lá, tá? Só que ele não vai ter numeração, então aqui nenhum. E ele vai precisar definitivamente ter mais uma entrelinha maior. Tá muito ruim, vamos deixar menor. Tá, e essa Versalete tá esquisito porque tem esse monte de... Tem esse monte de maiúsculas, né? Lumina é o nome próprio, então vamos deixar, e Mux também. Então, acho que assim é o que a gente consegue fazer. E aqui tem um Enter a mais, né? E agora a gente tem os autores, que são esses aqui. A gente vai trocar então, vamos colocar corpo de texto. Vamos colocar o corpo de texto aqui. Tá? E aí vamos criar um novo estilo e vamos chamar nomes, autores. Tá? E aí a gente vai tirar os recuos e acho que a gente pode tirar esse espaço de parágrafo também. Tá? Acho que assim fica melhor. Aqui a gente tem a gente tem alguma formatação aqui de cor de texto. Deixa eu ver, cor do caractere aqui tá como preto. Engraçado é que ele não tá indicando que tem coisas a mais, né? Uma formatação a mais. Nós vamos deixar aqui em preto. Ele tá sublinhado também, os outros não estão. Então, pronto, tá. Agora sim, a gente pode olhar lá embaixo como é que fica a questão do quadro. Nesse caso, não parece que deu problema, né? Porque o quadro continua aqui, não parece que a gente teria nenhuma mudança na posição das coisas se tivesse editado isso antes de editar o título. Mas, de qualquer forma, é uma boa prática que a gente comece editando o documento da primeira página e vá descendo à medida que a gente passa por ele. Tá, tem umas outras coisas ainda que tem que arrumar, por exemplo, aplicar o estilo notas de rodapé a todas as notas de rodapé e tem que ficar verificando uma por uma. Tem aqui um estilo de lista que a gente vai ter que refazer, tá? Aí eu vou fazer aqui com vocês então, tá? Vamos colocar aqui, vai ser o corpo de texto e a gente vai criar um novo estilo, vai ser lista corpo texto. E agora a gente vai ter uma lista de números e uma lista padrão para que ela sempre fique a mesma. Tá, então vamos colocar aqui o recuo da primeira linha 0 e a tabulação vamos colocar 6. Tá, acho que isso aqui. Só vou dar uma aproximada para ver como tá ficando. Tá, acho que esse estilo não precisa de tanto espaço de parágrafo, vamos colocar assim. Pronto, tá? É isso aqui. Aqui tem um espaço a mais. Tá, eu acho que tem um quadro aqui também que vai dar algum trabalho para fazer a edição dele. Tá, mas... porque ele tem mais colunas e tal. Bom, acho que é isso, tá? Depois tem que colocar as referências. E, bom, tá quase pronto. Agora eu vou tirar as páginas que estão a mais. Essas páginas todas aqui. Com o Shift pressionado eu só vou colocar tudo no lixo. E agora que não tem mais nada para fazer, não tô falando, não tem que conferir tudo, tá? Então, conferir os Enter e tudo mais. Ainda tem esse estilo aqui que tem que criar também, mas aqui também. Opa.
Aqui também não está aplicado o estilo do corpo de texto. Bom, o que tem que ser tudo corpo de texto aqui. Deixa eu só selecionar tudo aqui. E vamos aplicar o corpo de texto. Uma última coisa, tá? Sobre as imagens. As imagens claramente estão muito mal, tá? Mas eu acho que a gente pode deixar essas imagens assim como boa prática. Tá? A gente pode deixar essa edição das imagens, o posicionamento das imagens e de eventuais tabelas que tenham mais de uma que se expandam por mais de uma coluna, sempre por último. Tá? Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender, tá? O motivo dessas imagens serem tão problemáticas quando a gente tem mais de uma coluna. Elas estão aninhadas dentro do InDesign, elas estão ancoradas. Então, vocês olham aqui nas imagens e tem uma âncora. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente move o texto, a imagem move junto. E isso é muito importante, isso é muito legal. A gente precisa disso porque a gente tem aqui, por exemplo, ó, vamos ver se eu consigo fazer vocês olharem. Ó, escrito aqui, ó, conforme apresenta a figura 2. Aí tá aqui a figura 2. Tem um espaço a mais. Aí conforme apresenta a figura 2, aí aparece a figura 2. É isso que a gente quer que aconteça. Só que se isso não tá ancorado, a gente perde a referência do texto para a imagem, do texto da chamada, né, figura 2 para a imagem. Só que como vocês estão vendo, esse posicionamento ele não tá dando certo aqui. Bom, se a gente usar isso aqui, ó, saltar objeto, agora tá dando certo. Tá? Essa coluna aqui saltou. Se eu pegar a ferramenta de texto, colocar o parágrafo aqui na frente, ó, vou alinhar à esquerda e tá tudo bem, né? Me parece que agora tá tudo maravilhoso. Eu vou selecionar a imagem de novo. Vou manter o Alt pressionado e vou clicar em cima desse ícone aqui de saltar objeto. Cuida aqui que não tá tudo com o mesmo valor, né? Então, ó, vou aumentar aqui. Vou aumentar só em cima, na real. Tem uma linha aqui que não era pra ter. Pronto, ó, ficou lindo. O W, ó, era exatamente assim que eu gostaria que ficassem as imagens. Qual é o problema? Tá? O problema é que quando a imagem está do lado esquerdo, funciona. Quando ela está do lado direito, não funciona. Nesse caso aqui, vai dar tudo super certo, porque as duas imagens estão do lado direito, do lado esquerdo. Então, é só eu fazer o alinhamento aqui tem um espaçamento a mais. É só fazer meu alinhamento do lado esquerdo e pedir aqui para colocar com Alt, né? Aqui uma margenzinha para cima, que tá, ficou tudo bem, ficou tudo perfeito. O problema é que quando a imagem está do lado direito, quando ela está alinhada na coluna, na segunda coluna, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque o InDesign precisa primeiro posicionar o texto para depois avaliar como fica a coisa do texto em contorno, são esses botões aqui. Então, só vamos fazer um teste, tá? Eu vou posicionar de forma bem assim, não tá no texto, tá? Mas eu copiei a imagem e posicionei na coluna da direita, tá? Na segunda coluna. Vê que ela continua aqui, como chama? Ancorada, tá? Então, ela tá ancorada nesse parágrafo aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou selecionar o parágrafo, vou colocar aqui 0, né, para o recuo, para ficar bem grudadinho ali. E no caso, agora eu queria alinhar à direita para que a imagem vazasse para a coluna da esquerda, né? Então, olha só, está configurado como saltar objeto igualzinho como estava antes, como estavam as outras imagens, que estavam na coluna da esquerda, mas olha aqui, ó, ele está por cima do texto. E isso aí não é uma coisa que tenha solução, porque
é aquilo que eu estava falando. Primeiro, o InDesign faz todo o fluxo do texto, todo o texto corrido passando pela coluna da esquerda, que é essa aqui, né? Então, ele está vendo qual é a posição das palavras textuais, redimensionamento, cults, avaliação, apresentaram, etc, etc. Tá ok, essas palavras estão posicionadas aí. Aí depois ele vê onde é que está posicionada a âncora. A âncora está posicionada depois, está posicionada depois de um monte de palavras, tá? Na outra coluna. Então, o que a gente quer, assim, tipo, nós como humanos, designers, com uma inteligência que os computadores não têm, a gente gostaria que ele mudasse a posição de um texto que já foi posicionado. Então, ele não vai fazer isso, ele não vai reavaliar tudo que precisa ser posicionado novamente por causa dessa imagem que está atravessando uma coluna numa posição posterior à que a gente gostaria que tivesse. E aí vocês imaginam, se o InDesign fizesse essa reavaliação, digamos assim, retroativa, né, para trás da posição dos textos, ele teria que mexer na posição de todos os textos que vêm antes. Ele teria que empurrar para cima todos os textos que vêm antes. Então, não é uma coisa, não é uma questão assim de, isso é um bug do InDesign. Não é um bug, não é um problema. É feito assim por causa da questão do fluxo do texto. Por isso que funciona na esquerda. Porque ele primeiro posicionou uma imagem, aí quando chega, ele posicionou aqui, conforme apresentado na figura 2. Aí tem uma imagem, aí continua texto. Figura 2, captura da tela do Malve. Aí etc, etc, etc. Aí aqui quando chega em trata-se de uma situação em que aí o InDesign vê, bom, aqui tem uma imagem. Então agora eu vou pular. E a partir dali continua o fluxo do texto normal. Então, como é que a gente faz? Porque igual assim, ok, entendi, não entendi, enfim, tá, o problema, a causa do problema. O problema continua ali, né? E se a gente precisar um dia posicionar uma imagem numa coluna da direita, o que a gente faz? Bom, tem duas opções, tá? A primeira opção, que é a solução, né, talvez não seja que vai agradar vocês, é simplesmente fazer com que a imagem tenha o tamanho de uma coluna. Isso seria ótimo, assim, se a gente pudesse fazer, mas tem que ver lá com as pessoas com quem vocês estão trabalhando, se os autores e tal, se dá para ser. Se dá para ser, só fica feliz e não fala mais no assunto antes que mudem de ideia. A outra opção é, depois que formatou tudo, tá tudo formatado, começa da primeira imagem mais para cima possível no documento, mais no início possível do documento, e aí a gente vai ter que ficar fazendo isso aqui. A gente vai ter que ficar, por exemplo, digamos que eu queira que essa imagem vaze para cá, tá? Vamos fazer ela ficar bem grande assim pra gente enxergar. Ela não fica muito grande porque ela tem um monte de espaço em branco, né? Vamos ver se assim. Ela tá distorcida, eu sei que ela tá distorcida, mas eu tô fazendo isso só para tentar ocupar o espaço. Bom, como é que a gente faria? A gente teria que editar as caixas de texto, sabe? Melhor aqui editar para baixo. A gente teria que fazer isso aqui. Opa, não, a gente teria que primeiro tirar ela, desculpa, tirar ela daqui. Essa aqui é a marcação, né? A collection e tal. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos ter que baixar as caixas de texto e posicionar o documento fora. Não tem outra solução, sabe? Dá pra deixar as caixas de texto do tamanho que elas estavam antes também, ó. Eu vou pintar aqui de vermelho para marcar que enfim, de uma cor diferente, para marcar que é ali que tem que ser feita a inserção da imagem. A gente não tem nada selecionado. Como a imagem está aqui como saltar o texto, a gente pode ir posicionando de forma que chegue ali, vamos ver. Ó, aqui.
aqui pro lado. Dá para ir fazendo desse jeito, sabe? É uma solução bonita, elegante? Não, não é. Mas é a solução possível quando a gente tem um caso desses. Quando a imagem está na segunda coluna, até na primeira coluna até não tem problema. Tá? Bom, eu acho que era isso aí em relação a estilos de parágrafo. Ah, não. Ah, tem mais uma coisa. Nossa, tem mais uma coisa, que é o seguinte aqui, ó. Viúvas e órfãos e viúvas. Órfãos e viúvas são... Olha aqui tem mais um problema. Órfãos e viúvas são linhas de um parágrafo que ficam ou soltas no início da coluna ou no final da coluna. De qualquer forma, é bem feio. Tá? Então, por exemplo, a gente pode aqui no corpo de texto, até com 2 não é problema. Vamos ver se a gente acha uma outra, senão a gente volta para aquele caso ali. Eu estou procurando, até que nesse, parece que não tem não, parece que não tem problema, tipo, aqui ó, por exemplo, um parágrafo cujas duas últimas linhas estão juntas, se tivesse uma linha só ficaria bem feio. Não, tem que fazer isso aqui, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó. Tá, eu sei que eu baguncei o layout, tá? Mas era só para dar esse exemplo aqui, ó. A gente tem aqui um parágrafo, BW. A gente tem um parágrafo aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Vamos supor assim que a gente não queira que essa linha aqui, ó, de aprendizagens acessíveis, fique sozinha, porque fica feio, tá? Ela pode estar sozinha no início da coluna ou no final da coluna. Fica feio de qualquer forma, tá? Por exemplo, digamos que esse parágrafo aqui, ó, esse aqui, ó. Não queremos isso, não queremos nem isso, nem isso aqui. O que a gente faz? A gente, no estilo corpo de texto, a gente vai editar... Opa, só um pouquinho. Deixa eu só botar aqui pro lado para vocês enxergarem. No estilo corpo de texto, a gente vai editar opções de separação. Aí a gente pode colocar assim, ó, por exemplo, manter linhas juntas. A gente pode dizer que a gente quer todas as linhas do parágrafo. Eu acho que é meio forçar a barra, tá? Mas aí a gente tem certeza que nenhum parágrafo fica cortado. Não tem muito porquê, né? Olha só, porque ele vai fazer uns buracos, ó. Não é também, então, não é nem 8 nem 80, né? Vamos ver um meio termo. Então, opções de separação. Vamos colocar aqui, ó. Manter linhas juntas no início e no fim do parágrafo. Eu acho que 2 e 2 é uma solução de compromisso, tá? Então, se tu tem um parágrafo com, sei lá, que nem esse aqui, que tem umas 10, 15 linhas, tu vai ter uma coluna com 8 linhas e uma com 2, não fica tão feio. Tá? Se tu começar a aumentar, por exemplo, 3 e 3, tu começa a criar buracos. E a gente não quer buracos. Tá? Aqui, na real, a gente tá com um buraco por causa disso aqui, né? E assim, tem que revisar o texto depois. Ó, aqui continua na esquerda, tá tudo dando certo. Ó, aqui já tá um buraco, tá vendo? Já não ficou bom esse 6 ponto conclusão. Por quê? Porque esse parágrafo aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então, foi bem ali na tampa para não dar certo. Então, não dá. 6, eu acho que 3 é demais. Então, vamos deixar com 2 e 2. Ó, agora já deu uma melhorada. Vou ver se não tem um enter a mais aqui também, porque às vezes tem. Não, não tem. Tá, gente? Eu acho que é isso aí. Agora sim, terminou. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui não pode ter. Isso aqui fica muito feio. Bom, se tem isso aqui... Opa. Se tá com esse espaço em branco aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode editar na mão grande mesmo aqui, ó. Opa,
referências, vai lá pro outro lado. Pode ser? Mas viu como já bagunçou a imagem, tá? A imagem agora já foi lá para cima. Então, por isso que eu estava falando, que a imagem tem que ser a última coisa que a gente edita. Depois que a gente editou todas as coisas, a gente vai lá e mexe na imagem. Bom, agora parece que não tá tão... Aqui, olha só, aqui tem outro problema. Isso assim, a gente, mesmo que vocês revisem isso antes no Word, é bem comum, sabe, de vocês terem que ficar indo e voltando no documento. Aí vocês podem estar pensando, ah, tá bom, esse documento tem 9 páginas, como é que a gente vai fazer quando ele tiver 200? Eu tenho que fazer, tá? Porque é como eu falei antes, tudo que vocês entregarem é responsabilidade de vocês, não é mais responsabilidade do autor. E não adianta vocês pedirem para as pessoas usarem o Word ou o LibreOffice ou qualquer documento, qualquer programa de editoração de um jeito certo, porque elas vão ignorar vocês, tá? Eu já soube de caso não, né? Onde eu trabalho lá na URGS, já recebemos um original em PDF para editar, para editorar. Então, assim, não tem limite, tá? O cliente não tem limite. Então tá, pessoal, era isso. Nossa próxima aula vai ser sobre livro. E aí a gente vai trabalhar com vários documentos e também vamos tentar fazer a saída para EPUB, né? Para aquele formato de livro eletrônico.